Você já teve a sensação de estar sendo julgado sem motivo? De que o mundo ao seu redor combinou algo contra você e que não explicaram as regras do jogo? Esse é o sentimento de quem lê o livro O Processo, de Franz Kafka. A história começa com o bancário Joseph K. sendo preso sem motivo aparente. Ele, teoricamente, cometeu um crime, está sendo acusado, precisa se defender, só que o sistema judicial é um labirinto. Quanto mais ele busca informação, mais ele se afunda, menos ele entende o que está acontecendo, mais desesperado ele fica. E é essa história que a gente vai acompanhar. Entrar na história do processo, para mim, foi uma experiência psicológica muito forte. Eu comecei o livro já na primeira página, ele falando, né, da prisão, ele está sendo acusado, não sabe o que, então tem uma parte de negação. O Joseph K., ele tem certeza de que foi um engano e ele age com naturalidade, com tranquilidade. E a gente vai rindo disso no início, né? Eu tive crise de riso porque é tão absurdo aquilo que está acontecendo com ele, a gente se colocando no lugar dele, que realmente só rindo daquilo. E tendo certeza de que as coisas vão, né, se resolver, vão ser esclarecidas. Só que essa história, né, essa sensação, ela muda muito rápido. No meio do livro, nós já estamos vivendo uma experiência sufocante, né, de que quanto mais a gente se afunda ali, quanto mais a gente está acompanhando a jornada do Joseph K., mais aprisionados a gente fica, né? É uma experiência de ansiedade compartilhada, de você estar sendo acusado, de você estar sendo considerado até então culpado, de você ser impotente, você não consegue resolver as questões, tem obstáculos para todos os lados, tudo que você tenta está tudo, preso, agarrado, mostrando a burocracia, né, do sistema da justiça, mostrando a questão da culpa, mostrando os caminhos, né, que são possíveis, que as pessoas tentam para poder lidar com essas questões. E sabe o que é mais interessante? Que isso não é só ficção. O processo é uma crítica não somente ao sistema judiciário, mas à condição humana. Nós também estamos, dia a dia, vivendo situações assim que nos geram essa sensação de impotência, que causa ansiedade, um julgamento social constante, não é mesmo? De que você se sente culpado e está sendo acusado, julgado o tempo todo, principalmente nessa sociedade de redes sociais que a gente vive, só que você não sabe exatamente do que você é acusado. E você tem dificuldade para se defender, você tem dificuldade, assim como o Joseph K. tem ali na burocracia da justiça, de acessar os recursos, os caminhos, as informações que você necessita para fazer uma boa defesa. E sabe o que é pior? O início é impactante. O meio, quando cai a ficha, né? Isso não é um pesadelo, isso não é um engano, isso realmente está acontecendo. Eu preciso aceitar, né? Não dá mais para negar, eu preciso ter a ver com isso. E a experiência de ler o final desse livro, sem dar spoiler aqui, se você espera soluções fáceis, respostas simples do Kafka, isso você não vai ter. Se você não leu ainda, se prepare para experiências emocionais fortes, do início ao fim, mas experiências que vão mudando ao decorrer da sua leitura. Comigo aconteceu isso no início, né? Achar o absurdo engraçado, né? Ver com humor, rir desse início de que como assim? Você chega na minha casa, você chega onde eu estou, diz que eu estou preso, que eu estou sendo acusado, que já se abriu o inquérito, que eu vou precisar me defender, mas você não me diz do que eu estou sendo acusado, você não me dá mais informações para que eu possa entender. Eu sou a pessoa interessada nesse processo. E você também não me direciona a alguém que possa ter essas respostas para mim. E isso é absurdo demais. Para mim não teve como ter outra reação a não ser rir disso. E depois a situação mudou completamente. E ele muda isso com maestria, trazendo pra gente o ambiente, né, nos localizando naquele ambiente sombrio, naquele ambiente de labirinto mesmo, né, que até o lugar que ele vai para poder ter informação, participar de audiências, é completamente diferente, é completamente distante, né, do que a gente
tem assim como algo padrão, e ele vai precisar entrar nesse mundo desconhecido, ele vai precisar ter contato com isso porque é a defesa dele, e ele precisa levar isso a sério, como que isso vai afetando o dia a dia dele. E o final, né? Surpreendente. Bom, na vida também é assim, muitas vezes a gente começa, algo acontece nesse sentido de julgamento, de culpa, da nossa condição humana, e às vezes a gente tem essas experiências de negação, né, de tranquilidade, de humor, e depois a gente vai caindo a ficha, né, tendo um insight, é isso mesmo, não é um pesadelo, e a gente vai lidando com isso, às vezes com ansiedade, com depressão, não sabendo, né, como se posicionar, como se defender. E se você já leu o processo, você sabe do que eu estou falando. Se você não leu, eu recomendo muito a leitura. E leia com essa ideia de que o livro é sobre a condição humana, sobre julgamento, sobre culpa, sobre muito mais do que apenas uma história falando de alguém que foi acusado de um crime, que não sabe, né, qual é, então não sabe se cometeu, não sabe se é culpado ou não sabe se tem que assumir alguma culpa ou não, e não sabe como se defender. E essa experiência angustiante, essa ansiedade, esse terror, esse pesadelo que é viver isso. O livro é sobre você, sobre mim, sobre nós, sobre o que a gente vive na nossa sociedade hoje. É isso, agradeço você que ficou até aqui, peço para curtir, para comentar aí embaixo se você já leu, se você pretende ler e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!